1945, novembro. Um mês após a fundação das Nações Unidas, enquanto a humanidade engatinhava cautelosamente a saída da Segunda Guerra Mundial, David Lean, um dos maiores diretores da história do cinema mundial, lançava Brief Encounter, que, com o perdão do trocadilho, foi um verdadeiro estouro. Traduzido no Brasil como Desencanto, porque, sim, esse é um filme que em 1999 foi considerado pela BFI o segundo melhor filme inglês de todos os tempos. E em 2017, numa pesquisa reunindo 150 artistas que claramente nunca viram o Alto da Compadecida e não sabem o que é bom de verdade, foi considerado o 12º, que é menos, ok, mas ainda assim impressionante, principalmente considerando uma história que é relativamente simples. Veja, mulher, dona de casa, casada, conhece numa lanchonete da estação de trem um homem, médico, bonito, casado também, e ambos acabam se apaixonando perdidamente antes de ter a chance de parar. A receita ideal pro mais lindo desastre. Clássico, certo? Paixão proibida, imoral, que nos padrões dos anos 40, meu amigo, representava algo ainda mais escandaloso e que ainda assim a gente não conseguia parar de olhar pra ver até onde vai. Clássico e também clichê. Certamente não é a premissa que torna esse filme tão especial. O que é, então? Bom, essa é uma daquelas sutilezas da arte que são difíceis de articular. Explicá-las por completo é impossível, mesmo a mera tentativa talvez até sacrilégica. Mas hoje eu estou um pouco sacrilégico. O filme carrega uma delicadeza muito interessante, uma atmosfera meio soporífera, quase como se fosse um sonho, seja nos monólogos que a protagonista tem o tempo inteiro, narrando angustiosamente esse episódio tão lindo e tão terrível, seja na estação de trem, que é mais personagem do que cenário, interferindo ativamente na história e representando, acima de tudo, esses sentimentos desgovernados que seguem em frente sem esperar pelo nosso próprio consentimento. Quase como um trem. O filme é lindo, ok? É poético, eu gosto acima de tudo do quanto a gente, assistindo de fora, ainda assim é sugado por essa noção de que uma coisa tão pequena, um caso na estação de trem, um flertezinho, que é isso, se torna subitamente o apocalipse, porque representa a ruptura da ordem das coisas que é ali tão preciosa. A família, a mulher, os bons costumes. Pô, você não pode deixar essas coisas na mão, mas tudo isso é subitamente fragilizado diante dessa ameaça. E esse evento adquire então essa gravidade tão grande, como se nada no mundo fosse mais perigoso e cataclísmico do que isso. É preciso lutar, é preciso resistir. Uma tragédia silenciosa se aproxima, olha lá, hein? Parece besta, mas de certa forma é verdade. Não tem nada que tenha o poder de ameaçar a nossa percepção da realidade de forma tão violenta quanto o amor. Ele é a droga psicoativa mais poderosa e mais antiga de todas, e histórias de amor são tão populares desde sempre porque todo mundo, em certa medida, pode reconhecer a natureza aniquilante desse sentimento. É forte, pô. Você já foi flechado? Já fores? Já fores flechado? É o tema comum. É o tema que todo mundo conhece. Todo o nosso consciente coletivo navega dentro dele com uma familiaridade inquieta. O paradoxo de quem conhece tão bem e ainda não entende. As expressões que a gente usa nessa navegação são várias. Borboletas no estômago. É uma expressão presente em quase todos os idiomas e que tenta descrever por analogia um sentimento como uma sensação física. Num certo sentido, é preciso recorrer a essas imagens fantásticas, porque sem a fantasia não se consegue apreender tudo aquilo que o amor é. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, o amor é paradoxo, o amor é uma magia, é incompreensão, é agonia, levitação, é a inadmissibilidade de estar sozinho, sabendo que você, um pitelzinho desse, existe. É o desejo transformado numa pulsão. É a necessidade eletrostática um do outro que penetra nas veias e escorre pelo corpo como um fluxo magnético que não admite escolha, senão a escolha de estar com você. É a felicidade inédita, é a dor antecipada, é pura intensidade. Certo? Bom, não. Neurologicamente, já tem um tempo que o amor costuma ser classificado em 2 estágios. Uma fase de baixa duração e alta intensidade, normalmente chamada de paixão, e uma fase de alta duração e baixa intensidade, geralmente chamada de amor companheiro, ou só amor. E quando a gente fala do amor como esse sentimento universalmente reconhecido de obsessão,
um sentimento invasivo que faz a gente perder a razão, falar besteira, né? Vocês, claro, eu nunca fiz essas coisas. A gente, na verdade, tá falando dessa primeira fase, que é muito comum, de fato, todo mundo já viveu ou vai viver. Amigos, a flecha é inevitável. Mas com muito menos frequência essa flecha se transiciona para esse segundo momento aqui. A paixão, esse primeiro estágio, é de fato um estado alterado de consciência. Tem muitos estudos que mostram que existe aqui um sério declínio na atividade cognitiva e no senso crítico. Você fica mais burro, impulsivo, você perde capacidade de autocontrole. Quimicamente falando, o cérebro apaixonado tem muita semelhança com o cérebro de um dependente químico. Essa coisa de pensamento invasivo, a ideia da pessoa nunca sai da sua mente, um comportamento obsessivo, vendo quando ela tá online no WhatsApp, pô, que isso, cara? A necessidade dilacerante de estar com o outro o tempo inteiro que acaba prejudicando todas as outras atividades na vida. Por causa disso tudo, seria mesmo insustentável, biologicamente falando, que a paixão durasse muito tempo. Do contrário, a gente teria uma superpopulação de zumbi e a humanidade pereceria rapidamente. O que, pensando bem, não é tão ruim assim. O conto de fada, portanto, tem data de expiração muito bem definida. Não tem jeito. É 6 meses, 1 ano e meio ali no máximo e apita o árbitro, fim de jogo, bora pro próximo. O que vem imediatamente depois, por puro contraste, tá fadado, portanto, aparecer um pouco, né? Um pouco sem graça, decepcionante. Ou talvez um desencanto. Ironicamente, essa palavra descreve muito bem o que o amor companheiro, enquanto aquilo que sucede à magia da paixão, realmente é. E por isso ele acaba sendo tão mais raro. Passado o período da paixão, o que mais acontece é casais se separarem. Afinal, o efeito passou. É ou não é? Você tá sóbrio de novo diante de alguém que subitamente não parece assim tão incrível. No filme, a Laura, a protagonista, é apresentada como parte de uma família tradicional dos anos 40. Uma família autenticamente feliz e autenticamente desencantada também. Conhecer o Alec, esse médico simpático, bonitão e igualmente casado, por sinal, representa uma turbulência tão grande, pois é o retorno de uma magia que já tinha sido há muito tempo esquecida, há muito tempo superada. Em certo ponto, ela descreve o marido como um homem de estatura média, moreno, bondoso, não emotivo e nada delicado. Algo que ainda assim ela diz com um certo orgulho, como se fosse assim que as coisas devem ser. Um marido ideal para te acompanhar a vida inteira. No entanto, não me parece improvável que talvez no começo, nos anos remotos em que eles se conheceram antes do casamento, as coisas fossem diferentes. Talvez ele parecesse para ela mais emotivo, mais delicado, e a relação entre eles fosse mais colorida e menos previsível. Talvez não tanto quanto com o Alec, mas ainda assim mágica, ao seu próprio modo. Não se engane, eu não nego aqui a existência de pessoas especiais, de combinações lindas como peças de quebra-cabeça que nos fazem entoar noções antigas sobre almas gêmeas, sobre duas metades. Tudo isso é lindo e realmente acontece. Compatibilidade existe. O que eu tô dizendo apenas é que eventos parecidos com esse, em maior ou menor grau, geralmente acontecem mais de uma vez na vida. Se apaixonar não é difícil. Não exige esforço. A gente quase foi programado para fazer isso e por isso esses sentimentos são tão universais. Mas a despeito de todo e qualquer conto de fadas, todos esses momentos acabam. A bateria se esgota. O filme termina, os créditos sobem, a realidade desce. Como chuva, torrencialmente nos levando de volta para a mundanidade dos sentimentos desencantados. Desencanto. Eis aqui a essência do amor. Amar é muito mais difícil e muito mais raro do que estar apaixonado, pois envolve entender, aceitar e abraçar conscientemente esse desencanto. E não é fácil. Pô, é contra-instintivo pra nós. Perpetuamente programados a fugir da dor e buscar o prazer. É desafiador. Envolve muita conversa, envolve muito Netflix, terapia de casal, viagem. Sem a nuvem inebriante da paixão, o outro aparece como um ser humano complexo e cheio de defeitos. É preciso muito esforço, é preciso um cultivo deliberado e ininterrupto para fazer dar certo. Mas como tudo na vida que é difícil, que não vem fácil, eu tendo a pensar que a recompensa é muito maior. E que, portanto, vale a pena. Numa análise simplista, toda a magia, a atração eletrostática da paixão cumpre um papel biológico de reprodução.
Dá pra pensar que ela serve até o momento em que você tem um filho, e quando todos esses sentimentos são transferidos pra ele, você não precisa mais dessa obsessão pelo seu parceiro. Faria sentido, já que a duração da paixão seria mais ou menos equivalente aos 9 meses de gravidez. Mas o ponto é que nós, humanos, nunca nos contentamos com aquilo que nós fomos instintivamente programados a fazer. A gente quer muito mais do que a mera sobrevivência e a perpetuação da espécie. A gente quer, bater recorde no Candy Crush. Nós somos essa espécie esquisita que não para de buscar por uma coisa que não estava nos planos da evolução. Uma coisa chamada sentido. A gente olha pra cima, não só pro que tá diante da gente. A gente quer as estrelas, buracos negros, poesia, música, literatura, ciência e filosofia. Óperas e sondas interespaciais. A gente quer tudo. E o amor, enquanto amor companheiro, aquilo que sucede à paixão, é parte disso, talvez. É parte dessa teimosia humana em ir além daquilo que a gente foi programado. Sinceramente, do ponto de vista do frêmito biológico perpetuador da vida, a poligamia é o que faz mais sentido. Quanto mais pessoas eu me apaixonar ao longo da vida, me envolver, me relacionar, maior a chance da minha semente ser passada adiante, maior a diversidade genética, etc. E por isso a gente continua sentindo atração por outras pessoas depois da gente começar a namorar, depois de casar e pra sempre. Mas é aqui que aparece o eu, esse acidente metafísico da existência que teima em querer mais. Eu quero desafiar todas essas coisas e criar algo diferente. É aqui que surge coisas como moralidade, justiça e a noção de que não, eu não quero fazer isso. Eu quero mais. Eu quero uma relação cujo propósito transcenda a minha fisiologia. Eu quero elevação espiritual, honra, comprometimento. Eu quero lutar contra essa perpetuação nihilística movida pelo prazer. Eu quero construir com as minhas mãos algo mais significativo. Não me importa se esse algo não for mágico, se ele não for o equivalente neuroquímico de lançar fogos de artifício. Eu não me importo. O que eu desejo é mais profundo do que isso. Por isso, no fim do filme, quando ela volta desolada pra casa com a certeza de que, pro bem ou pro mal, toda essa aventura acabou, existe pra mim um certo consolo ali, uma certa vitória. You've been a long way away. Thank you for coming back to me. Pra mim, isso é a coisa mais interessante nos seres humanos. Esse nosso desejo de superar as nossas pulsões primitivas e se elevar em direção a algo maior. Assumir essa responsabilidade de não apenas responder a estímulos, e sim criar a nossa própria realidade. Insistir em fazer coisas difíceis. O amor é só mais uma delas. Nada contra os não monogâmicos, aliás, tá? Tem muitos que são limpinhos e dá até pra deixar entrar dentro de casa. Obrigado por assistir. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que é poligâmico. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse vídeo, né? Desse tipo de coisa. Caso você tenha interesse em assistir Desencanto ou Birth Encounter, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem gratuito, HD e legendado no YouTube, é muito bom, vale a pena. Se você tiver condições, dá uma olhada no meu Apoia-se. Lá tem alguns textos exclusivos, algumas coisas. Eu não tô postando tanto ultimamente, mas eu quero postar cada vez mais coisas lá, mais textos. Eu quero gravar algumas coisas exclusivas pra lá também. E quando tiver membros o bastante, a gente vai começar o nosso clube do livro. Finalmente, a gente vai ler coisas juntos e discutir, vai ser muito da hora. Então, dá uma passada lá se você tiver condições. Muito obrigado por assistir e até a próxima.